Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje de novo aqui. Pessoal, quem me conhece sabe que eu me interesso por política, né? Não sou um militante político, não sou um defensor de determinado espectro político, apesar de ter as minhas opiniões. Não sou também um defensor de um político, muito menos, na verdade, né, de um político determinado. Mas eu me interesso, a política tem sua relevância no contexto que a gente vive. E eu gosto de acompanhar de alguma forma. E essa semana, tenho lido o livro de Atos, né, na leitura sequencial da Bíblia. Eu estou lendo o livro de Atos e eu gostaria de fazer um paralelo entre a política, entre como o povo de Deus muitas vezes é usado pelos políticos, como o povo de maneira geral algumas vezes é usado pelos políticos, e como há uma unidade no livro de Atos, sabe? Olhando para o Rei dos Reis e focando de fato no Rei dos Reis, focando nele como o nosso líder maior e único líder, né? Assim, de maneira unânime, vamos dizer assim, um líder infalível, né? Então, eu gostaria de traçar esse paralelo, sabe? Um breve contexto em relação ao livro de Atos, para quem de repente não está habituado assim. O livro de Atos, ele relata, depois da ressurreição de Cristo, Cristo está falando com os apóstolos antes de subir aos céus, e ele deixa o ministério de levar o evangelho, enfim, para que nós sejamos as testemunhas dele, para que os apóstolos naquele momento sejam testemunhas dele até os confins da terra, e que a gente cumpra esse chamado, levando o evangelho, falando do amor dele, falando do que ele fez, do que ele faz e do que ele fará por cada um de nós. E é declarado aqui, lógico, ele já havia tido essa declaração, mas aqui também relata de maneira clara que ele vai voltar. E é nessa expectativa que o povo deve falar dele, esperando a volta dele, para que todas as coisas sejam restauradas e feitas novas. Enfim, o paralelo, de maneira geral, que eu fiquei meditando muito, tem a ver também com uma música que eu vou deixar para vocês aí, marcado aqui, que é uma música que eu tenho escutado praticamente todo dia com a Isadora antes de ir pra escola. Essa semana, né? Até nos últimos 2 dias ela já falou assim, ai não, papai, vamos escutar outra. Porque eu tava escutando muito essa música, cara, muito, 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 muito. E ela falou, não, papai, eu quero a música mais agitada. E aí ela começou a pedir outras músicas mais agitadas. Mas enfim, essa é uma música que fala muito disso também. A música chama O Teu Povo. É uma música que fala muito dessa questão que eu tenho refletido, né? Os políticos tratam muitas vezes o povo, de maneira geral, como uma massa homogênea, né? A gente escuta muito aí os caras falarem, pô, o povo tá comigo, ou o povo tá com o político tal, isso reflete a vontade do povo, como uma massa homogênea, quando na verdade isso não existe, né? E muitas vezes usa o povo de Deus como ou se levantam políticos como representantes do povo de Deus. Isso ficou de maneira muito... Acredito que isso já aconteceu em outras oportunidades, mas ficou muito evidente nas últimas eleições, nas últimas 2 eleições, quando basicamente se levantou um candidato aí, e aí isso foi, particularmente fonte das minhas principais críticas ao candidato, que, enfim, vocês sabem que já foi presidente e tal, que, se levantou como representante do povo de Deus, em muitos lugares, muitos lugares, foi colocado o nome dele, ou ele como uma solução contra um comunismo, contra um regime ditatorial de esquerda e tal, alguma coisa nessa linha, e que ele seria o salvador, que ele seria quem vai segurar a igreja de alguma forma, que vai permitir que a igreja avance, alguma coisa assim. E foi colocado o nome dessa pessoa, ou das pessoas em volta dele, né, na frente do nome de Cristo nas igrejas. Eu sou um recém-convertido, sou um cara que,
conheço pouco da dinâmica, talvez, em relação às igrejas, sou recém-convertido à fé reformada, mas eu olho, cara, que isso, assim, pra mim foi um negócio que me afastou de maneira nítida e clara desse candidato, e aí depois você começa a olhar a conduta, tudo que envolve, que permeia ali, e aí, enfim, esse é papo para outro assunto, para outro momento. Mas eu particularmente, cara, como eu falei, sou um recém-convertido. Eu acho que minha história de conversão aí tem muito a ver com o nascimento da Isadora. Eu sempre coloco, foi um pouco depois que eu comecei a ler a Bíblia e tal, de maneira sistemática, enfim, conversar com pessoas próximas que já conheciam a Cristo e tal, e aí isso se desenvolveu. Mas assim, na minha cabeça, cara, eu acho que cristãos na política são importantes. Vamos só entrar nesse ponto de maneira rápida. Cristãos na política são importantes, os cristãos devem ter sua representatividade, mas eu vejo aí que a grande maioria dessa bancada evangélica, dessa galera que tá aí, cara, desculpa, não representa a minha fé. Se eu um dia estiver numa igreja que o pastor ou quem quer que seja chamar um político e falar assim, ó, esse cara aqui, ó, volta nesse cara aqui, meu irmão, essa igreja não é pra mim, porque lá na minha cabeça, o que tem que ser pregado nos púlpitos da igreja é Cristo e é Cristo crucificado e ponto final, cara. Óbvio, você vai ensinar o povo de Deus, você vai na palavra, você vai dar conteúdo de qualidade bíblico, para que o povo tenha a capacidade também de tomar as melhores decisões por si. Geralmente, quando a gente vê um líder religioso chamando alguém dessa forma, eu não consigo enxergar isso com bons olhos, cara. Mas enfim, de novo, como falei, isso é papo para outro momento. O que eu gostaria de tratar com vocês, e eu acho que é muito interessante, cara, é como a diferença entre como as pessoas olham os políticos e como o povo de Deus, no livro de Atos, de maneira especial, olha para o Rei dos Reis, olha para Jesus. E tem uma unidade aqui que eu enxergo de maneira incrível, cara, e como de alguma forma falta hoje, né? Porque a gente tem muitas denominações. Eu acho que de alguma forma isso é positivo, mas por outro lado também isso acaba causando divisões em questões secundárias. E o livro de Atos, cara, é um livro da unidade da igreja, cara. Como a doutrina de Jesus é uma doutrina, e como os pensamentos de Jesus, eles não são pensamentos diretamente de direita ou de esquerda, ele é um pensamento único. São ensinamentos únicos, né? Por exemplo, no livro de Atos, as pessoas, no começo, as pessoas todas dividiam tudo. Tinha gente que, de maneira voluntária, tá? Não de maneira como uma ditadura comunista, por exemplo, coloca para você que você deve dividir as coisas, né? De maneira voluntária, as pessoas vendiam propriedades, colocavam aos pés dos apóstolos ali, para que, a igreja avançasse, cara, de maneira voluntária. Isso quer dizer que tinha como é que se diz, uma ideologia comunista ou uma ideologia socialista dentro do livro de Atos? De maneira nenhuma. É uma questão única. Você tem outras passagens na Bíblia que, se você tirar de contexto ali, você vai falar, pô, sei lá, é de direita, E, cara, na verdade, é completamente diferente. É um negócio, cara, que abre a nossa cabeça, assim, e você sai desse extremo que é totalmente nocivo do ponto de vista político. Então, eu queria de verdade incentivar vocês a lerem aqui, a verem como o povo de Deus olha para o Rei dos Reis e tem o foco e o olho sempre nele. Óbvio que dentro de um contexto, óbvio que sofrendo consequências e tendo consequências em relação ao poder político humano estabelecido naquele contexto, como a gente tem hoje. E a gente deve ter olho nisso, a gente deve ter cuidado nisso, a gente deve brigar de maneira positiva, para que a gente continue tendo a possibilidade de falar. O Brasil é um país que tem uma liberdade religiosa grande, apesar de você enxergar de alguma forma que há cerceamentos ou tentativas disso
no país, e realmente tem. A igreja sempre foi perseguida, sempre vai ser perseguida, de maneira sistemática. O evangelho puro e simples, o evangelho verdadeiro, ele sempre vai ser perseguido, porque o evangelho verdadeiro, ele é uma mensagem de confronto, ele é uma mensagem que humilha o homem, é uma mensagem que não coloca o homem num lugar onde ele não está, não coloca o homem no lugar onde ele pode tudo, não coloca o homem no lugar onde ele está totalmente capaz da sua, como se diz, de controlar o teu futuro. O evangelho verdadeiro não coloca o homem nessa condição. O evangelho verdadeiro coloca o homem totalmente submisso à vontade de Deus, que é soberana. Gente, a gente vai fazer as coisas. A gente tem... Eu tava, escutando um podcast, é óbvio que minha cabeça vai indo, né? Às vezes eu vou devagando, vou entrando, conectando um assunto no outro. Mas como tem uma tensão insolúvel em relação à soberania de Deus, em relação à responsabilidade humana dentro da Bíblia. Eu escutei um pastor falar que é como se tivesse um quebra-cabeça com essas duas questões, a soberania de Deus toda sendo desenhada e construída de um lado, e a responsabilidade humana também toda desenhada e construída de um lado, as peças se encaixando ali, e tem alguma peça, algum momento que liga as duas e você não consegue enxergar, você não consegue fazer essa conexão de maneira clara. A Bíblia não deixa isso de maneira clara, deixa sempre a gente pensativo em, sabe, tipo, mas em suma, a gente tem as nossas liberdades, mas Deus é soberano, né? E como ele controla a história. Mas enfim, meditem aqui. Povo de Deus, olhem como a igreja de Atos olhava, né? E olhou para o Rei dos Reis como o único Salvador, como único líder unânime dentro da para quem acredita, para quem é o povo de Deus de fato, e como a única salvação para suas vidas. E vamos parar de idolatrar política. Eu sei que é um assunto que de repente já até passou, né? Na época de eleição nada, mas cara, como eu tô lendo o livro de Atos, acompanho política, gosto, tenho escutado essa música, cara, que o teu povo, cara, que música linda, que fala do reino, né? De como o reino de Deus já chegou e ainda não, e vai ser consumado, todas as coisas vão ser feitas novas, mas como o povo de Deus olha pro Rei dos Reis e não tira o olho do Rei dos Reis. Cara, que a nossa igreja, que os cristãos verdadeiros possam olhar pro Rei dos Reis e não tirar o olho do Rei dos Reis. Não deixar que nada periférico atrapalhe que o nosso coração esteja direcionado para Ele. Eu escutei, aprendi com o pessoal da Escola do Discípulo em um dado momento, e para mim, cara, fez todo sentido, que é o credo apostólico, né? Até onde você pode enxergar que, de repente, né, aquelas pessoas são pessoas que professam a mesma fé que você. Através do credo apostólico. E eu fui criado, né, família católica, tudo mais. Eu tinha, então aprendi na igreja católica, tinha lá para você rezar o creio, né? Tinha isso. E aí eu lembro que, cara, desde pequeno com a minha mãe e tal, aprendi. Aí eu tinha uma cartilhinha que eu fazia desde que eu era criança. Então, tipo, antes de dormir, era Pai Nosso, Ave Maria, creio, e uma oração pros anjos e tal. Eu fazia essas 4 orações toda noite, fiz durante bastante tempo. E quando, assistindo essa aula, essa questão da escola do discípulo, os caras falaram do creio, eu comecei a lembrar do creio. E eu, cara, lembro dele de cabeça hoje, até hoje. E eu falei, cara, é isso, tá na Bíblia. Então, vocês, se puderem deixar como sugestão, peguem o credo apostólico, olhem o credo apostólico, isso é central. O que tá lá é central. O que não tá lá, se você é calvinista, se você é arminiano, se você, do ponto de vista escatológico, eu não tenho nem base teológica para saber o que eu sou do ponto de vista escatológico, tá? Mas, cara, se você é pré-tribulacionista, é amilenista, sei lá o que, enfim, eu sei que tem várias discussões que são saudáveis, são legais, eu acho que você abrir a sua cabeça e pensar é legítimo e fantástico você ter essa questão,
mas, cara, sempre com amor, com o olho no credo apostólico, acreditando que Cristo vai voltar, do ponto de vista escatológico, como eu falei agora. O principal é isso, ele vai voltar, vai resgatar seu povo e vai fazer de novo tudo que existe. A gente vai viver em novos céus e novas terras. Apocalipse vai dizer que toda lágrima vai ser enxugada, que a nossa tristeza aqui vai acabar, que não vai ter mais tristeza, que ele vai enxugar a nossa lágrima pessoalmente, que a gente tenha um olho nisso, que a gente tenha o coração voltado nele, para ele, como povo de Deus, e tirar o que é periférico, e deixar o que é periférico de lado. Beleza? Isso que tem falado no meu coração, 15 minutos de vídeo. Se você já chegou até aqui, obrigado. Eu sei que, são reflexões muitas vezes longas, mas coisas que falam no meu coração e eu tenho sentido que eu devo, de alguma forma, eventualmente, queria fazer isso de maneira mais sistemática, mas nem sempre eu consigo. E se você tá gostando, show de bola, deixa um comentário, manda um direct lá, falando que, se você tá gostando, se você concorda, não concorda, se quer, a gente conversar sobre, se tem uma opinião diferente. Eu quero de verdade sempre aprender e crescer, crescer na minha fé, crescer no meu conhecimento de quem Deus é e poder caminhar junto com cada um de vocês, seja você da Assembleia de Deus, seja você de uma igreja batista, seja você de uma igreja presbiteriana, seja você até de uma igreja católica. Quando eu falo até de uma igreja católica, seja você da igreja católica que acredita em Cristo como seu Salvador, que professa o credo apostólico, que a igreja católica me ensinou a gravar na minha cabeça e tá no meu coração. Então, cara, vamos caminhar junto, beleza? Beijão pra vocês. Ótimo dia, bom final de semana. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e das suas famílias. Tô sempre por aqui. Valeu!